Hoje, a nossa conversa vai fundo num tema que, olha, está mudando tudo no desenvolvimento de software. A inteligência artificial generativa. É um tema quente, né? Pô, muito. A gente vai usar como base um artigo recente do Alex Salazar, que diz que isso não é só uma ferramenta nova. É mais, é uma mudança fundamental mesmo. Então a ideia aqui é entender o que é essa IA para código, como ela está impactando o dia a dia, sabe? As ferramentas que estão pintando por aí, as habilidades novas que a gente vai precisar. E os desafios também, né? Que não são poucos. Exatamente. E tem um dado da Gartner que assusta um pouco, né? Até 2028, 90% dos engenheiros de software devem usar assistentes de IA. Quer dizer, a coisa está acontecendo agora. Não dá mais para ignorar. Então, vamos lá. Vamos começar a desvendar isso aí. Vamos! Basicamente, né, essa IA generativa, para código, ela usa os LLMs, os grandes modelos de linguagem, Certo? que foram treinados com muito código. Coisa do GitHub, fontes open source, enfim. E o ponto é, eles não só decoram, eles aprendem a lógica, os padrões do código. E por que agora? O artigo do Salazar bate nisso. É uma combinação, sabe? Os LLMs ficaram muito mais sofisticados, têm dados pra caramba, principalmente código aberto, e o acesso ao poder computacional tipo GPUs ficou bem mais fácil. Entendi. E na prática, assim, para o desenvolvedor, o que muda no dia a dia? Muda bastante coisa. A gente vê na geração de código, autocompletar. O GitHub Copilot, por exemplo, pode criar um bloco de código a partir de um simples comentário. Ajuda a prototipar mais rápido, eliminar aquele código repetitivo. Sim, isso acelera, né? Acelera. Mas é importante dizer, e o Salazar frisa isso, a qualidade do que é gerado ainda precisa de olho humano. Não é só aceitar e pronto. Claro. A IA também ajuda na refatoração, sabe? Sugere como melhorar a leitura do código, o desempenho. O artigo até fala que elas identificam code smells. Os code smells, aqueles padrões que indicam problemas, né? Interessante. Exato. E tem mais, ajuda na depuração, explicando erros, sugerindo correção, até gerar testes unitários básicos ou criar uma primeira versão da documentação. Nossa, é bastante coisa. E as ferramentas, quais são as mais comentadas? Olha, o cenário está bem agitado. Tem os assistentes que rodam dentro do ambiente de desenvolvimento, o IDE. O Copilot é o mais famoso, talvez. Sim, muito falado. Tem o Amazon Key Developer, que tem um foco maior em segurança, licenciamento, coisas da AWS. O Tab9, que pensa mais em privacidade e customização para times. O Windsurf, que é uma alternativa com um plano gratuito. E até opções open source como o Whole Code, que usam os agentes, tentam entender o contexto do projeto todo. E além desses que ficam no IDE, tem as APIs, né? Que o artigo menciona. Isso. Plataformas como OpenAI, Google AI, Anthropic, elas oferecem as APIs para quem quer criar algo mais customizado. Entendi. E ainda tem ferramentas super específicas para teste, para segurança, para interface. A escolha, como Salazar argumenta, depende muito do que a equipe precisa, do contexto. Falamos das ferramentas, mas e o lado humano? O artigo bate muito na tecla de que as habilidades necessárias estão mudando, né? Nossa, muito. Engenharia de prompt vira a chave. Saber conversar com a IA para tirar o melhor dela. Essa é nova. Total. Mas talvez a mais crucial mesmo, e o Salazar insiste nisso, é a validação crítica. Tem que revisar, testar, entender de verdade o código que a IA gerou. Não confiar cegamente, então. De jeito nenhum. Tem que saber pegar as alucinações, aquelas respostas que parecem certas e mais estão erradas ou são inventadas. Essa validação parece ser o ponto central mesmo. E o artigo fala também de pensar no sistema como um todo, na arquitetura, e conhecer bem o negócio para poder guiar a IA, certo? Perfeito. E claro, ter uma consciência ética de responsabilidade, como lidar com viés, privacidade de dados, as licenças, tudo isso entra na conta. O que já puxa o gancho para os desafios. Quais são os principais riscos que o Salazar aponta? Um grande é a qualidade, a confiabilidade. O código pode funcionar, mas ser, sei lá, ineficiente, inseguro, ter uns bugs escondidos. A validação humana é indispensável. Ponto final. Outro ponto crítico, segurança e privacidade. Usar modelos na nuvem pode vazar código sensível da empresa, né? Com certeza. E a questão da propriedade intelectual? Parece um nó cego. É uma área bem nebulosa ainda. Quem é o dono do código que a IA gerou? E se ele usar trechos de código com licença restritiva que estava lá no treinamento?
São pepinos legais e éticos bem complexos. Complicado mesmo. E tem o risco da dependência excessiva. O Salazar alerta que isso pode atrapalhar o desenvolvimento das habilidades base, especialmente para quem está começando, os júniores. Faz todo sentido. Então, se a gente olhar o quadro geral, qual é a grande mensagem que o artigo do Salazar deixa pra gente? Acho que a mensagem central é: a IA generativa está aqui, está transformando, mas não está substituindo o desenvolvedor. O foco está mudando para uma colaboração mais estratégica, entende? Uma parceria, então? Exato. A IA pode fazer o trabalho mais braçal, o repetitivo, gerar um primeiro esboço e libera o humano para pensar na arquitetura, nos problemas mais cabeludos, na criatividade e principalmente para supervisionar e validar tudo. Então, a palavra é adaptação. Desenvolver essa habilidade de conversar com a IA, essa capacidade crítica de validar, o pensamento sistêmico. Exatamente. É um ajuste de foco, de onde a gente agrega mais valor. O futuro parece ser essa simbiose mesmo, homem-máquina. A inteligência humana, o julgamento, continuam sendo o motor da inovação de verdade. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Pensando nessa automação toda, nessa colaboração crescendo, qual parte da criação de software, desde a ideia até a entrega, será que vai continuar sendo intrinsecamente humana? Talvez até ficando mais valiosa, mesmo com IAs cada vez melhores. Fica a pergunta.